Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 12 de novembro de 2020 e o título é Ruídos. Vamos lá. Vivemos cercados de ruídos, não somente ruídos sonoros, mas principalmente ruídos mentais. Essas perturbações muitas vezes nos trazem desequilíbrio. Tantas polêmicas e disputas nos rodeiam no dia a dia. Muitas vezes nos vemos envolvidos em discussões sobre assuntos que nem dizem respeito a nós. Nos enredamos em julgamentos que nada agregam de positivo em nossas vidas. Trazemos para nosso campo energias que nos tiram a paz e a harmonia. Em alguns momentos, seria necessário que usássemos poderosos fones de ouvido para bloquear os barulhos externos a fim de podermos escutar nossa alma, ouvir o que ressoa com o nosso coração. Não precisamos nos envolver ou opinar sobre tudo. Há que se ter um mínimo de confiança de que nada acontece por acaso, de que tudo o que chega até nós traz consigo algo a nos ensinar. Precisamos olhar, ouvir e aguardar o tempo necessário para compreender. Julgamentos apressados não raramente são injustos e passam longe da verdade. Vivemos em um mundo acelerado e desacelerar nossos pensamentos para buscar conhecimentos mais profundos e verdadeiros é um exercício extremamente difícil e que nos faz parecer caminhar na contramão. Mas, se buscarmos na história, encontraremos vários relatos de seres que só conseguiram evoluir através do silêncio das palavras e dos longos discursos interiores. Carregamos muito conhecimento dentro de nós, resultado de toda a nossa trajetória, mas nos esquecemos de que precisamos de tempo e concentração para acessarmos todo esse valioso acervo que construímos no decorrer de nossa caminhada. Se dessemos mais atenção ao que nosso coração e nossa intuição têm a nos dizer, talvez tivéssemos mais respostas e menos perguntas. É necessário mutar os ruídos externos para ouvir a música da nossa verdadeira consciência. Então vamos lá. Nós estamos, né? A gente está vivendo num momento assim de um excesso, né? A gente está aí sempre exposto a um excesso de informações, excesso de acontecimentos. A gente nem dá conta de assimilar uma coisa, já está acontecendo outra, e está tudo acontecendo numa velocidade bem absurda, né? E de uma certa forma nós queríamos, né, que as coisas começassem a acontecer, e realmente agora está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes a gente não consegue nem conseguir acompanhar tudo. E na verdade a gente nem precisa, né? É, eu acho que a gente tem que acessar as informações que fazem sentido para a gente, que ressoam. Tem assuntos que algumas pessoas gostam e que eu posso não gostar, e tem assuntos que eu gosto de acompanhar e outras pessoas podem não gostar. O que importa é que a gente comece a prestar atenção no que ressoa com a gente, né? O que não te tira o equilíbrio, e mesmo coisas que a gente gosta de acompanhar, tem momentos que a gente começa a acessar em grande quantidade, e às vezes a gente percebe que aquilo vai causando uma ansiedade, um desequilíbrio, uma irritação, e às vezes a gente não percebe que é por conta dessa quantidade enorme de informação que a gente está acessando. A gente usa muito rede social, né, YouTube. Então, às vezes, eu hoje em dia, assim, eu percebo muito rápido quando é o momento de eu dar uma parada, dar uma desligada de tela, de tudo, de informação e mudar a energia. Então, eu gosto muito de acompanhar tudo que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, gosto de acompanhar a geopolítica, mas só que tem hora que começa a vir muita informação que a gente não dá conta de processar tudo aquilo, né? Começa a ficar meio caótico, meio conflitante. Aí é a hora que a gente tem que mudar, então vou assistir um outro tipo de conteúdo, ou assistir alguma coisa mais bobinha, assim, mais engraçada, para dar
uma relaxada. E uma das coisas que eu, para mim, né, ajuda bastante é música. E aí vai do que eu tô, assim, do que a intuição me pede, ou então, assim, o momento me pede. Então, por exemplo, eu gosto muito de ouvir músicas com boas vibrações, né? Essas músicas, por exemplo, eu gosto de ouvir. Eu tenho uma playlist do Áureo Corrá, eu gosto daquela Deva Premal também, que a voz dela é uma delícia. Gosto de música celta. Então, esse tipo de música, assim, sempre que eu começo a ver que eu tô meio desequilibrando, assim, aí dá aquela relaxada. E às vezes você tá com vontade, assim, de ouvir alguma coisa mais animadinha, tá? Então eu adoro playlist dos anos 80, né? Que é a época que traz várias memórias eh, gostosas da época de adolescência e tal. Então, assim, é, a gente tem que começar, deveria, assim, né, prestar atenção no que você está precisando naquele momento para voltar para o equilíbrio, né? Para se equilibrar, para voltar a se sentir bem, ficar, melhorar a sintonia, a vibração, a frequência, né? Mas aí é uma coisa pessoal, né? Uma coisa que cada um vai achar aí o seu, o, o que vai fazer bem para cada um, porque é uma coisa muito individual, né? Por exemplo, às vezes tem músicas, por exemplo, que tem gente que gosta de escutar e eu já não gosto, assim, mesmo essas músicas só instrumentais, tem algumas, por exemplo, tem gente que adora, né, aquelas músicas que tem aquela tigela, né, tibetana, e eu já não gosto. Aquele som, assim, para mim, sei, soa muito agudo, não sei, não é confortável, me causa um desconforto. Então, provavelmente que não está na minha sintonia. Enquanto outras músicas eu sinto que, sabe, dá aquela relaxada, né? Hoje mesmo eu estava uma hora aí escutando uma playlist do áudio que era, acho que é de um álbum dele que chama Em Busca dos Anjos, e assim, uma delícia. Aí eu, sabe, quando você entra naquele estado assim de paz. E que eu estava, realmente era o momento que eu estava ali precisando, porque você começa a acessar muita coisa, e a gente está no meio aí de uma confusão acontecendo no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está uma bagunça, mas que é o que faz parte, né? Essas coisas precisam aparecer aí, muita coisa ser expostas, para que as pessoas comecem a acordar para as coisas que realmente estão acontecendo, que nem sempre é, e na maioria das vezes não é, o que a mídia tenta mostrar, porque o sistema quer te mostrar uma coisa e te manter ali adormecido, mas quando a gente vai buscar pela gente mesmo, a gente começa a descobrir que as coisas não são bem assim. E, e tem as hipocrisias estão sendo expostas, né? Então, todos aqueles que tentam, né, falar, é, que vem com aquele discurso, ah, mas isso é para o seu bem e tal, e a gente percebe que tudo que eles falam que é para a gente fazer, que é para o bem do mundo, da humanidade, que é para o bem da natureza, não sei o quê, eles não, eles fazem o contrário. Então, tá na hora das pessoas começarem a observar além dos discursos, né? Olhar mais para as atitudes, porque aí é onde a gente começa a entender como é que o jogo está sendo jogado. E aí a gente faz as escolhas. Alguns vão preferir continuar, né, sendo ali os marionetes, porque é mais cômodo, né, mais fácil, porque realmente a gente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelo que a gente quer para a nossa vida é mais trabalhoso do que se manter ali alguém que vai estar conduzindo, né, os fios.
E a gente assumir as rédeas é mais trabalhoso. A gente tem que ter ali força, firmeza, e tomar as atitudes que são necessárias para a gente poder conduzir a nossa vida e para o caminho que a gente escolheu, né? Então, agora, por mais que algumas pessoas achem que é mais fácil, né, se ficar na mão dos outros, sendo conduzido por outras pessoas, sem ter trabalho nenhum, mínimo esforço, elas podem achar que é melhor, mas isso é, né, é uma prisão. Elas não têm o melhor que a gente pode ter na vida, que é a nossa liberdade, e, e o exercício do livre arbítrio, que é algo que não deveria ser negociável, né? Aliás, a espiritualidade, né, e Deus principalmente, tem muito respeito pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. Nós fomos criados com essa ferramenta que é essencial, é básica da nossa existência, porque é através das nossas escolhas que nós vamos aprender, que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo. E não faz sentido permitir que outras pessoas controlem as nossas vidas e escolham por nós, porque quando a gente permite isso, a gente fica estagnado, a gente não evolui, a gente não cresce, porque a gente não aprende. A gente só aprende e caminha e progride através das nossas escolhas, porque é elas que vão nos proporcionar os aprendizados. E quem não faz esse tipo de escolha, quem não toma as atitudes e não assume as responsabilidades, fica parado e vai ficar aí, atrasando a própria vida, até o dia, né, que é o destino de todos nós, né? A evolução é algo que está na jornada de todos nós. Só que uns atrasam o próprio progresso, né? Atrasam a própria jornada e os aprendizados. Mas o caminho, justamente, é o livre-arbítrio sendo respeitado, né? Para que cada um faça o seu trabalho no momento que escolher fazer, né? No momento que estiver pronto para isso. Então, e, infelizmente, muitos, por pura preguiça, por medo, acabam, né, por insegurança de achar que não vai dar conta, acaba ficando parado aí um tempão, né, no meio do caminho. Mas todo caminho é caminho e cada um tem o seu tempo para concluir aí, né, os seus processos. E às vezes, para a gente conseguir ficar, não se desviar e justamente conseguir se manter ali firme, né, no nosso propósito, da nossa caminhada, da nossa jornada, às vezes a gente realmente tem que colocar o mundo no mudo para conseguir focar no que a gente precisa fazer para a nossa vida, né? Pra gente, porque quando a gente começa, às vezes, também, e não só em conteúdos de informação, tudo, às vezes, quando a gente começa a ouvir muito as pessoas ao nosso redor, o que todo mundo fala, muita gente dá opinião, dá palpite na sua vida, você não ouve a si próprio, porque só a gente mesma é que consegue sentir e saber o que é bom para a vida da gente. É lógico que tem os amigos que gostam da gente, que às vezes, se você está em dúvida, você conversar, você ouvir, você refletir, às vezes você ouvir um ponto de vista que você, né, não tinha pensado antes, isso é ótimo, a gente ouvir as pessoas que nos querem bem, né? Mas a escolha é nossa, a responsabilidade de traçar ali o trajeto é nossa. Então, a gente pode ter essas ajudas, mas, por outro lado, também tem muita gente que a gente sabe que não está interessada em ajudar, né? Ainda mais hoje em dia, a gente vê que tem muita gente que é, se,
vive a vida comparando com os outros, né? E às vezes se incomoda com as conquistas alheias, com as vitórias, porque é aquela coisa, né, de só ver o palco e não ver os bastidores, não ver o que, que a pessoa se esforçou para conquistar, tudo que tem. Então tem aquelas pessoas que vivem querendo passar rasteira nos outros porque elas não conseguem conquistar ou não têm vontade e se incomoda com o trabalho do outro, né? Com aquele que se esforçou, né? Com o que teve um mérito para atingir determinados patamares. Então, às vezes, a gente tem que estar atento para justamente assim, ó, fechar os ouvidos para esse tipo de falação, que é ruído, né? É ruído para interferir aí no seu processo, na sua evolução. E às vezes a gente tem que realmente colocar aí é, fazer de conta que não está escutando, ou às vezes a gente tem pessoas que a gente às vezes até acaba tendo que se afastar quando percebe que é um entrave na vida da gente. Tem gente que a gente sabe que nem todo mundo gosta da gente como a gente às vezes acha, né? Então é essa percepção que às vezes a gente precisa ter para não deixar essas interferências, né? Essas pessoas que às vezes fingem que querem o teu bem, mas que na verdade estão querendo mais é te sabotar. E quando a gente permite, de uma certa forma, a gente também está se auto-sabotando. Então, é realmente a gente sintonizar, né, no que está na nossa frequência, na frequência da nossa essência, que é o que vai nos levar aos melhores caminhos e ao caminho do nosso propósito, né? Que é isso que a gente é, almeja aqui, né? Seguir o caminho para o qual, que nós mesmos escolhemos, né? Para caminhar aqui, para chegar, para caminhar um pouquinho, dar passos adiante no nosso caminho evolutivo, e principalmente, né, nesse momento que a gente sabe que é um momento tão importante e que esperamos aí que chegue logo, né, essa nova era aí, que a gente consiga sair logo desse caos que se instalou e que logo venha, né, a ordem. E como eu já falei aqui algumas vezes, né, que dizem, né, que a hora mais escura é a que antecede o amanhecer. Então que vem aí esse amanhecer que a gente tanto espera, com assim para raiar aí um dia, né, uma nova era de muita luz, de muita harmonia, né, e de muita harmonia, assim, inclusive sonora, né? Que a gente não tenha mais esses ruídos aí que nos afetam, às vezes nos abalam, nos deixam meio chateados, às vezes desanimados, que a gente consiga filtrar, né? Esses ruídos, essas interferências que não estão na nossa sintonia e que a gente possa driblá-las, né? A gente se blindar contra esse tipo de coisa que nos atrapalha, né? Que não traz, não agrega nada para a vida da gente. E, e só traz desconforto, desarmonia, mas isso faz parte também do nosso aprendizado aqui, né? Justamente a gente conseguir aprender com tudo isso que está ao nosso redor, justamente aprender a filtrar, a entender, né, o que ressoa e o que realmente a gente precisa manter na nossa vida e o que a gente tem que afastar da nossa vida. E justamente isso é que vai aumentando o nosso autoconhecimento, que é a nossa, acho que o nosso superpoder aqui. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue
evoluir e atingir os nossos objetivos aqui, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.